provavelmente você está aqui nesse vídeo por causa do filme que foi lançado há bastante tempo, Percy Jackson, Ladrão de Raios e o Mar de Monstro, que era um filme da Fox, que ele não teve tanto sucesso porque ele não foi muito bem adaptado, não foi muito fiel à obra, tipo, eles só queriam fazer coisas mais cinematográficas, coisa e tal, tipo, a série de filmes foi um fracasso tanto que eles fizeram só até o segundo filme, que foi Percy Jackson, Ladrão de Raios, que é um filme, tipo assim, ele não é um filme ruim, tá ligado? Só que ele é um filme, assim, muito hollywoodiano, sabe? Tipo, tem um vilão final, tem missões, não sei do que, pá, e não segue tão fiel à história, que é o Percy Jackson e o Ladrão de Raios. E fora que a adaptação, ela muda um pouco os personagens, tipo assim, aqui no livro, o personagem Percy Jackson e tal, ele tem um total de 12 anos. E na série eles colocam um cara que eu não sei qual é a idade dele, mas vai estar na edição do vídeo aí. Mas colocam um cara muito mais velho. E eu acredito que por isso que não deu certo. Tipo Harry Potter. Harry Potter eu acho que foi um grande sucesso. Tanto os filmes, os livros e a série também que tá saindo agora. Porque foi bem adaptado. Tipo Harry Potter, quando ele é apresentado pra gente no primeiro filme, a Pedra Filosofal, ele é um jovem de 11 anos, 12 anos, uma coisa assim. Então eles foram bem fiéis à obra. O que fez o sucesso ser estrondoso, né? Mas também a série de livros também já era um estrondo de sucesso, coisa e tal. E aqui no Brasil não, a série do Percy Jackson, os Olimpianos, só se tornou um sucesso após o filme. E essa caracterização dos personagens, ele é muito importante, porque assim, tem uma série que eu gosto bastante, que eu até fiz um resumo pro canal, que é os livros de GOT. E uma coisa que eu percebo é que muita gente passa pano pro Robb dos livros, o Robb Stark do Game of Thrones, dos livros, e não passa pra série, porque assim, nos livros o Robb Stark ele tem 15 anos, tá ligado? Então tipo assim, ele é proclamado rei aos 15 anos, pá, então tipo, muita coisa acontece quando ele tem só 15 anos. E na série, o cara que apresenta ele já tem uma idade mais avançada, tipo, na edição vai aparecer aí. Então isso descaracteriza um pouco o personagem, porque tipo assim, na série você pensa que o personagem tem a idade que ele tem, então não a idade que é pra ele ter. Então tipo assim, na série, como você tá lendo e tal, você consegue imaginar você com 15 anos fazendo essa cagada. Se você tem 15 anos, você já consegue imaginar ele como uma pessoa igual a você. Agora na série não, então por isso que a caracterização é bem importante. Mas enfim, vamos então aqui pro resumo do livro, né, pra resenha do livro, digamos assim. Então o primeiro capítulo, eu separei aqui um total de 8 capítulos que são praticamente tópicos que eu vou falando pra vocês a jornada. Mas primeiramente, deixa eu me apresentar aqui pra vocês. Eu me chamo Célio e seja bem-vindo ao canal Dissecando Livros, ou é outro canal que eu vou fazer porque eu estou pensando seriamente em fazer um canal só de livros de ficção, fantasia, coisa e tal, pra dividir, porque eu já tenho o canal de Dissecando Livros, né, que a gente fala sobre resumo de livros, coisa e tal, mas eu tô pensando em subnichar pra deixar isso aqui mais interessante, porque tipo assim, eu aposto que se você vê um livro de ficção, você não vai se interessar por um livro de desenvolvimento pessoal e assim por diante. E eu me interesso por essas duas coisas. Tipo, agora, meu objetivo é ler um livro de desenvolvimento pessoal e ler um livro de ficção, fantasia. E trocando, porque eu acredito que a gente aprende muito com livros de ficção, fantasia. A gente aprende muito com o desenvolvimento dos personagens, com o amadurecimento deles. Então, pra mim é importante. Só que eu não sei se o público em si acha isso interessante, né? Porque eu acho que a bolha das pessoas que assistem desenvolvimento pessoal é tipo uma bolha muito nichada, sabe? Então, tipo assim, eu tenho aqui uns livros ali, como vocês podem ver, Hábitos Atômicos, 48 Leis de Poder, tem alguns livros aqui desse lado aqui que eu já fiz a resenha, então eu acredito que esse público assim é um público que quer livros mais dessa parada, né, tipo assim, gerir melhor dinheiro, desenvolvimento pessoal, coisa e tal. Então eu vou estudar, mas provavelmente vai ser 2 canais diferentes, né, então eu já vou ver umas propostas diferentes pra esse canal também, né, tipo, falar de séries, filmes, sei lá, mas eu quero fazer uma coisa bem bacana, né? Tem um canal que eu comecei a ver, que é bem interessante, que é o Felipe Barbosa, que ele fala sobre livros de fantasia e tal, e é um jeito bem bacana de fazer livros. Mas voltando aqui pro conteúdo então, galera, senão esse livro vai ficar muito longo. Cara, esse livro aqui começa de uma forma bem bacana mesmo assim, porque tipo, no início do livro, ela é narrada pelo próprio Percy. Tipo, começa assim: olha, eu não queria ser o meio sangue. Se você está lendo isso porque acha que pode ser, o meu conselho é o seguinte: feche esse livro agora. Acredite em qualquer mentira que sua mãe ou seu pai lhe contou sobre o nascimento e tente levar uma vida normal. Então ele já começa se apresentando aqui, né? Tipo, ele fala: meu nome é Percy Jackson, tenho 12 anos de idade, até alguns meses atrás. Então, tipo assim, ele tá falando aqui um pouco no futuro, como vocês podem ver. Então ele começa a falar um pouco da aventura dele. Mas a primeira cena assim que aparece é basicamente o seguinte: o Percy Jackson tá na sala de aula, coisa e tal. Aí eles vão tipo pro museu. Aí uma professora dele se transforma tipo num monstro assim, pá, e depois ela vira um minotauro, ou ela leva o minotauro pra ele, e eles têm uma na verdade é isso. Depois ela até aparece depois. Ela é uma enviada do, se
se eu não me engano, do Hades, o rei do deus Hades. Aí ele batalha com ela e depois ele derrota o Minotauro. Então depois que isso acontece, o que ele percebe que é um pouco diferente, coisa e tal, aí a mãe dele abre real com ele, que ele não é uma pessoa normal, pá, que o pai dele queria mandar ele pra um acampamento meio sangue, e isso acontece, tipo assim, no primeiro capítulo. Então no primeiro capítulo ele descobre que ele não é uma pessoa comum, assim, né? Ele descobre que é um meio sangue, ele é filho de um deus. Só que a mãe dele não revela o nome do deus, ela revela, na verdade nem ela que revela, só depois lá na frente que ele descobre. O pai dele é um deus bem poderoso, que eu já vou falar no decorrer do vídeo, e como ele é filho de um deus bem poderoso, ele também tá em perigo, porque tipo, tá em perigo, né, porque os monstros e tal, vai querer matar ele, coisa e tal. Aí beleza, então ele tem esse primeiro desafio, aí ele é enviado pro acampamento meio sangue, aí a mãe dele que leva ele. Só que no decorrer do caminho, o Hades de novo, ele manda outros monstros e a mãe dele acaba morrendo. E, tipo assim, ela morre de uma morte bem trágica. E, tipo assim, é bem estranho, cara. Porque, tipo assim, a mãe dele morre. Aí ele entra no acampamento. E ele consegue se adaptar no acampamento, coisa e tal. E nem parece que a mãe dele morreu, tá ligado? Então, tipo assim, é meio estranho isso. Mas no acampamento ele consegue fazer novos aliados. Ele conhece bastante gente. Tipo, lá no acampamento tem 12 chalés, que são os 12 deuses do Olimpo. Que são, deixa eu falar pra vocês. Hahaha, os Zeus era Poseidon, Atena, que é a deusa do conhecimento, Deméter, Apolo, Ártemis, Hefesto, Afrodite, Hermes, Dionísio. E tipo assim, desses 12 deuses, 11, na verdade eu acho que 10, assim, tem 2 lá que não são utilizados, que é o da Hera, porque ela é deusa do casamento, então tecnicamente ela não podia ter negócio. O Poseidon também não tem, não sei porque lá ia Atena, mas o resto todos os outros deuses têm. Tem bastante deuses meio sangue, então dá pra ver que os deuses e tal faz um turismo sexual bem grande no Brasil. No Brasil não, no mundo. Tipo, todo mundo que mora lá é filho de um deus, alguma coisa assim. Aí, beleza. Ele consegue fazer novos amigos, ele conhece essa Gabe, que é uma aliada dele e tudo mais, e beleza. A missão. É bem estranho, ou bem ridículo, que assim, lá dentro do acampamento tem um oráculo. E esse oráculo tem profecias. Então, tipo assim, sempre que o oráculo faz uma profecia, a pessoa tem que cumprir. E a profecia que ele recebe é essa daqui, ó. Você irá para o oeste, enfrentar um deus que se tornou desleal, recuperar o que foi roubado e devolver em segurança. E no final, irá fracassar em salvar o que mais importa. Então, tipo assim, ele recebe essa profecia, que ele terá que ir para o oeste, enfrentar o deus que se tornou desleal, e irá pegar o item e devolver em segurança, que é o raio de Zeus, né? E depois ele irá fracassar no que é mais importante. Então, você já consegue apresentar o que vai acontecer. Então, essa profecia praticamente muda tudo. E o que é mais interessante, que eu até pesquisei isso daqui depois, é que existe uma parada chamada solstício, que é basicamente quando as estações mudam. Então, tipo assim, a gente tem o solstício de verão e tem o solstício de inverno. Esse ano, o solstício de verão foi no dia 21 de dezembro de 2024, às 5h19. Então, esse solstício de verão, ele é tecnicamente o dia mais longo do ano. Então, o sol nasce bem mais cedo e se põe bem mais tarde, porque esse é o dia mais longo do ano. E também tem o solstício de inverno, que esse ano foi no dia 20 de junho, que será, na verdade, no dia 20 de junho de 2025. Então, o porquê isso é relevante? É porque, assim, os deuses, eles se reúnem 2 vezes por ano, que é no solstício de verão e no solstício de inverno. E no de inverno é o que o Hades participa. Eles fazem uma reunião lá com os deuses e tal, tipo assim, pra bater papo, sei lá o que eles fazem, mas eles têm 2 reuniões por ano. Então, no solstício de inverno, que é quando até o Hades vai pro Monte Olimpo, que depois eles datam pra Nova York lá, eles se reuniram e foi exatamente nesse dia que o raio de Zeus foi roubado. Então, eles acreditam que foi o Poseidon. E por que eles acreditam que foi o Poseidon? Porque o Poseidon é o deus dos mares e também entre os deuses que tem lá, ele e o Hades são os únicos que podem, tipo assim, que tem potencial pra esconder o raio de Zeus. Então, tipo assim, ele consegue esconder o raio porque ele é deus dos mares. Então, ele consegue colocar nas profundezas dos mares, coisa e tal, e ele consegue esconder. E o Zeus não acha que foi o Hades, porque o Hades também foi um objeto roubado, que foi o elmo dele. Então, o Hades e o Zeus acreditam que o Poseidon roubou o raio deles. E o motivo, não sabem, mas eles acreditam que foi ele, porque ele é o único que tem potencial pra esconder os objetos. E o motivo é simplesmente esse, porque, tipo, como o Poseidon tava com o tridente dele, e os outros 2 irmãos perderam as coisas, eles acreditam que foi o cara. E como ele não pode roubar diretamente, porque os deuses não podem roubar outros deuses, os deuses não podem enfrentar outros deuses, interferir, coisa e tal, eles usam os semideuses, que são os filhos dele. Então, tipo, o Percy poderia roubar isso, porque, tipo assim, como ele é um herói, ele é um semideus, ele pode fazer o que ele quiser. Por isso que acreditam que foi ele.
Então esse é o motivo deles acharem que foi ele. Aí beleza, ele recebeu a missão lá, pá, e ele teria que devolver esse raio até o próximo solstício de verão, que é praticamente 14 dias depois. Então aí que começa a aventura deles, né? Porque ele tem que atravessar os Estados Unidos, porque ele tá em Long Island, que é uma região ali perto de Nova York, e ele tem que ir até Las Vegas, porque em Las Vegas é o portal do submundo, bem conveniente, e lá ele tem que encontrar a mãe dele, né? Tipo, então essa aqui é a missão dele, devolver o raio. Então no caminho ele tem que fazer as coisas. Aí beleza, aí eles encontram um Ares no meio desse caminho, e o Ares, ele paga um lanche pra eles, dá dinheiro e também leva eles direto pra Las Vegas, porque tem um capítulo antes lá que eles chegam numa cidade, só que eles exploram, eles estão todo fodidos quando eles encontram o Ares. Esse é o resumo. Tipo, o Ares foi um momento bem conveniente para ele ter encontrado o Ares. Bem conveniente mesmo, porque eles estavam sem dinheiro, eles eram procurados no mundo inteiro, no mundo inteiro não, mas nos Estados Unidos inteiro, e com isso eles tinham que se esconder, né? Então o Ares manda ele direto pro submundo. Aí quando eles chegam no submundo, olha a ideia do cara. Olha que ideia sensacional. Na verdade, o Ares dá uma missão pra ele também, porque o Ares fala pra ele... Como que eu posso dizer? O Ares fala pra ele pegar um escudo dele, uma coisa assim, porque ele tinha perdido. Aí ele encontra esse escudo, pá. Aí quando eles vão pro submundo, o Percy simplesmente fala que o raio não tá com ele e ele cria a mãe dele de volta. Então o Hades não faz isso. Aí eles têm que fugir do submundo. Aí quando ele chega no céu e tal, ele percebe que... Na verdade ele percebe lá no submundo que o raio estava na mochila que o Ares deu pra ele. Então o Ares queria levar o raio pro submundo, mas eles conseguem fugir de lá. Aí quando ele volta, ele tem uma batalha contra o Ares. E, tipo assim, é bem louca essa batalha, porque, tipo, depois as pessoas começam a chegar, pá, e o Ares foge. Nesse momento que o Ares foge, a mochila que o Ares deu pra ele, lá estava o elmo do Hades, e ele devolve esse elmo para a professora que virou um monstro. Então ele devolve pra senhorita Dodds, ele devolve o elmo pra ela, e ela leva pro Hades. E depois o Percy, ele pega um avião. Tipo, é bem interessante que ele pega um avião meio que contrariando Zeus, porque ele não poderia fazer isso. Ele pega um avião e vai pro Monte Olimpo, que o Monte Olimpo é no Empire State em Nova York. Aí ele chega lá, devolve o negócio pro Hades, pro Zeus, e ele conversa um pouco com o pai dele. Aí beleza, aí ele volta para acampamento meio sangue. E tipo assim, quando ele conversa com o pai dele, o Poseidon devolve a mãe dele. Porque tipo assim, os deuses estavam em treta, mas não estavam mais, porque o Hades estava com Elmo e Zeus estava com o raio. Então tecnicamente a treta que tinha entre eles ali meio que acabou. Então o Hades em bom grado devolve a mãe dele pro filho dele, né? Então ela volta à vida normal. Aí beleza, ele volta para acampamento meio sangue, coisa e tal. E lá ele descobre que o primo dele, o meio sangue Luke, que é filho de Zeus até, ele que é o inimigo final, porque foi ele que roubou o raio. Aí Zeus, ele não, tipo assim, ele meio que anunciou pros filhos dele, né, que ele tem vários filhos, falou: olha, eu quero que vocês encontrem o meu raio. E o Ares encontra o raio com o Luke. Só que, tipo assim, o Luke consegue convencer o Ares a agir junto com ele. Porque eles falam assim, tipo, quem tava manipulando eles por trás é o deus Cronos, o Titã Cronos. E o Titã Cronos, ele foi destronado pelos filhos dele, que seria o Hades, o Zeus e o Poseidon. Então, o Titã Cronos odeia eles. Então, ele começou a colocar ideias na mente dos netos dele. Então, tipo assim, ele fez o Luke roubar o raio. E depois que o Ares foi pego, ele começou a tentar a mente do Ares pro Ares não fazer nada. Tipo assim, ajudar, na verdade, o Luke a fazer isso. Então, o Percy e o Luke tem uma batalha, mas tipo assim, não é uma batalha tão hollywoodiana como o negócio, é uma batalha mais comum e o Luke desaparece. E já corta pro segundo filme, né? Pro segundo livro, O Mar de Monstros, que tipo, o Percy e a mãe dele tem uma conversa e tal. Aí a mãe dele começa uma faculdade, coisa e tal. A mãe dele consegue uma coisa bem bacana. Mas é basicamente isso. Corta pro segundo filme. E eu vou mostrar pra vocês aqui o box, que tipo assim, esse box aqui eu comprei no Marketplace. Olha que da hora é o box. Paguei 150 em 10 livros, praticamente, que foi o box, que é esse daqui, a caixinha. Aí os livros são... Esse daqui é o Ladrão de Raios, que é o que eu acabei de ler. Tem uma Maldição do Titã. A Batalha do Labirinto. E também tem esse daqui que é o Último Olimpiano, que é o que encerra essa série de livros. E tem também o Mar de Monstros, eu vou pegar aqui. E tem também o Mar de Monstros, que é esse daqui, que é o que eu vou começar a ler agora, que é o segundo filme que foi adaptado. E então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo aqui de hoje desse canal novo, ou de Secando Livros. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por estar aqui. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo.